meus amigos, tudo bem? Começa a 18ª edição do Canelas Podcast. O Canelas Podcast continua conversando com pré-candidatos a vereador em Cáceres. Lá em setembro eu vou levar os fecharam, tem 3 chapas que vão disputar a Prefeitura de Cáceres. Eu pretendo sabatinar todos os candidatos a vice e todos os candidatos a prefeito, que lá serão candidatos já, oficialmente, hoje de pré-candidatos. E pretendo fazer um debate entre candidatos a vice-prefeito e um debate entre candidatos a prefeito. E se algum pré-candidato, futuramente candidato a vereador, quiser vir aqui, é só mandar uma mensagem pra gente. Começa agora a 18ª edição do Canelas Podcast. À minha frente, uma professora de 45 anos de idade, Carolina Sampaio de Oliveira, casada com o secretário de Planejamento do município, Leandro Barbosa, e é mãe de um casal de filhos. Boa noite, professora Carolina, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Thomas? Maravilha. Olhe para a minha câmera lateral e se apresente para o público de Cáceres. Boa noite, Cáceres. Eu sou Carolina Sampaio de Oliveira, sou nascida em 6 de junho de 79, no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou filha de Ademar Rocha de Oliveira e de Irenir Sampaio de Oliveira. Sou mãe da Gabriela e do Eduardo, esposa do Leandro. Sou enfermeira, mulher, preta, professora universitária e pré-candidata a vereadora por este município. Certo, vamos lá, professora Carolina. Como eu devo te chamar essa noite? Carolina, professora, o que você prefere? Sinta-se à vontade. Eu posso ser professora Carolina, já sou isso há muito tempo, há 22 anos. Sou Carolina, sou Carol, sou... Você prefere como? Professora Carolina. Professora Vamos Carolina. deixar bem isso bem já Então, vamos lá. mitigado. Vamos lá, professora Carolina. Até porque seu nome na urna vai ser esse, provavelmente, sim, né? Sim, por isso mesmo. Certo. Professora Carolina, vamos lá. A senhora nasceu em Cáceres? Não, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Certo. Mas eu só nasci. Hoje, como sou mãe, compreendo muito bem o que aconteceu. A minha mãe saiu de lá para casar com meu pai, vieram para cá em 76, 73, e na hora de me ter, ela preferiu ficar próximo da mãe dela. Então, eu fui para lá em junho, nasci, julho já estava aqui. Então, eu sou nascida no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mas fui criada desde berço aqui em Cáceres. Tá, deixa eu entender uma coisa. Você é filha do saudoso professor doutor Ademar, médico, Isso. e sua mãe era professora, né? Minha mãe era professora. Ah, professora de que ela era? Ela era formada em letras, ela trabalhou durante muito tempo no Estado, né? Ela era concursada do Estado. Trabalhou em Esperidião Marques, Duque de Caxias, CEON, em vários colégios. E logo depois que ela terminou, ela não conseguiu ficar parada, é uma característica nossa, a gente não para. Voltou a estudar e ela foi para o IFMT, que antigamente chamava Colégio Agrícola. Colégio Agrícola, isso. Isso, famoso. e aí aposentou de vez. Aí ela... Mas ela dava aula para pessoas de que idade? Ela era de letras, ela dava aula de português, né? Mas grande parte Adolescentes. Adolescentes, né? Só que grande parte da vida dela, ela parou e ficou mesmo em supervisão de escola, coordenação de escola, direção de escola. Então, eu creio que desde que eu nasci, bem dizer assim, poucas vezes a minha mãe ainda era docente de sala de aula. Ela já ficava mais na parte de gestão escolar. Entendi. E você tem 2 irmãs, né? Janaína e Aline. Qual que é a mais velha? Eu sou a mais velha. Você é a primogênita? Eu sou a primogênita. Entendi. As outras são bem perto de você a idade, né? 3 anos de diferença para cada uma. 3 anos certinho. De 3 em 3, nós fomos nascendo, crescendo. Entendi. E você nasceu em Campo Grande e veio pra cá logo seguido, criança, bebê? Bebê, eu só fui para nascer. Na verdade, assim, a minha mãe... Seu pai que fez seu parto? Não. Não? Seu pai era ginecologista? Já era ginecologista obstétrica. Muitas crianças do mundo. De nós 3, a única que nasceu por ele foi a Aline. Foi um parto que foi realizado... Que é do meio. Que foi realizado pelo Dr. Nestor, saudoso Dr. Nestor, meu pai, doutora Catarina e Dalben. Eu nasci em Campo Grande, numa maternidade. Quem fez o meu parto foi um professor do meu pai. Então, meu pai estudou em Campo Grande. Fez faculdade de medicina lá? Sim, quando Mato Grosso era um só, né? Entendi. Quando Mato Grosso era um só, ele foi para lá, estudou, fez. E aí, assim que terminou, teve que vir para cá por conta do exército, né? Para servir, veio para cá. Já era noivo da minha mãe, depois se casaram, vieram para cá. E na hora que foi para eu nascer, fui para lá. Perto da minha avó, minha mãe precisava do apoio da minha avó. Ah, sua avó morava lá.
Sim. A mãe da sua mãe? A mãe da minha mãe. Entendi. Rede de apoio. Certo. Aí você veio pra cá, ficou aqui em Cáceres. Você nasceu e ficou aqui até hoje? Você nunca morou fora? Como é que foi? Não. Eu vim pra cá, nasci, estudei, morei a vida inteira ali na Marechal Deodoro. Depois estudava no Colégio das Irmãs até a 8ª série. Quando chegou final da 8ª série, eu voltei para Campo Grande. Eu fiz o 1º, 2º e 3º ano do 2º grau lá, no Colégio Dom Bosco, um colégio salesiano. E fiquei continuando estudando lá. Estudei lá até que passei no vestibular em Cuiabá, na Universidade de Cuiabá, onde eu fui cursar enfermagem. Entendi. Sua infância foi em Cáceres? A minha infância foi em O Cáceres. que você lembra da sua infância aqui? Só coisas boas. Cáceres é uma cidade gostosa, mas assim, com um pouco de saudosismo, era mais. A gente podia ficar na rua até tarde brincando de queimada, esconde-esconde, de taco. Brincávamos na casa um dos outros. Eu vejo assim, hoje para levar um filho meu para ir brincar na casa de alguém, eu digo, posso mandar, posso levar. E era algo que naquele tempo não existia. Ia nas pracinhas, como eu morava ali na Marechal Deodoro, perto ali da delegacia, a gente pegava a bicicleta, aquilo ali era tudo sem asfalto, ia até na pracinha ali de baixo, da 7 de setembro, brincava na praça esqueci meu bairro agora, falhou a memória, Cidade Alta, da Cidade Alta. Então foi uma infância muito gostosa, com muitos amigos, mas saudável, cheia de brincadeira e boas lembranças. Aí você foi morar em Cuiabá? Não, aí eu fui morar em Campo Grande. Lá que você... Lá eu fiz o meu 2º grau. O ensino médio inteiro? Todo o ensino médio eu fiz lá. Entendi. Você gostou de ficar lá? Não pensou em ficar morando lá? Como foi isso? Na verdade, assim, quando chegava um tempo aqui em Cáceres, ou você continuava aqui estudando, ou você tinha algumas possibilidades, né? Lá do colégio que eu frequentava, que era o Colégio Imaculada Conceição, tinha já as meninas que iam para Santa Marcelina. Lá? Aqui em Cáceres. Sim, porque lá não tem SIC, lá das Irmãs é outro nome, né? Não, estou dizendo aqui em Cáceres. Aqui em Cáceres, quando você chegava na 8ª série, algumas continuavam fazendo o 2º grau aqui. Grande parte do pessoal ia para Santa Marcelina estudar lá em São Paulo, que é um colégio interno. Tinha gente que ia para Cuiabá, tinha gente que ia mais para Goiânia e tinha gente que ia mais também para Campo Grande. Tinha bastante gente que ia daqui morar em pensionatos para lá. Por quê? Porque era uma onda, assim, de todo mundo pensando em fazer medicina. Cursinhos muito bons. Então, a gente já ia se preparando desde sempre para tentar tudo isso. Entendi. E nessa fase da sua vida, você tinha uns 15 anos por aí, né? 13 para 14, quando eu saí daqui. Sim. Você queria fazer medicina? Então, eu acreditava que queria, porque eu tinha aquela influência do meu pai na minha casa. Eu nunca tinha pensado numa perspectiva. Eu tinha 2 perspectivas para pensar, sempre que eu pensava em exemplos. Ou ia ser professora, ou ia ser médica. A minha mãe, quando eu falava que queria ser professora, ela se arrepiava, porque era um tempo meio que sombrio, que o professor passava meses sem receber, não tinha uma valorização. Até hoje a valorização ainda é um pouco precária, difícil. Mas ela, não, minha filha, faça qualquer outra coisa e depois dessa coisa você também pode ensinar as pessoas a serem aquilo que você quis escolher, se você realmente quiser ser professora. Então eu fui na perspectiva de fazer medicina, me matei assim porque eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada. E quando vi que eu chegava na rabeira e não entrava, porque é algo até que a gente já meio que falou até meio já assim algumas vezes, quem não passa, mas é o 300, é o 400. Mas se são 40 vagas e você é o 48, se você é o 56, e a gente sabe que uma chamada para uma instituição pública de medicina não tem 2, 3, 4, 5 chamadas. É igual perder a eleição por pouco voto. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Era frustrante. Por muito. Era frustrante. Então, aí fiz vestibular do Iapoca ao Chuí, chegava perto. Mas você queria fazer só faculdade pública? Só. Ah, você não queria fazer particular? Era um sonho. Era uma vontade, entendeu? Entendi. Eu achava assim que pelo potencial que eu tinha, eu deveria estar nesse espaço. Muito tempo? Uns 3 anos. 3 anos. Aí comecei a ficar deprê, né? Porque você começa a chegar, não Lá já vai. tinha Campo Grande na Uniderp? Não tinha Uniderp ainda. Na verdade, assim, no meu último ano, tinha saído a Uniderp. Que chamava... já era Uniderp, Universidade do Estado do Pantanal para Desenvolvimento do Estado. Já era Uniderp, sim. Que é a antiga MASSE, né? E aí, por conselho de um amigo do meu pai, falou assim, meu filho, Demar, Carolzinha tá se matando.
Deixa ela dar um descanso aí 1 mês, 1 ano, e depois ela volta. Eu falei, essa é uma boa, eu vou fazer enfermagem. E passei, lógico. Entrei, gostei, me apaixonei. Quando chegou o mês de julho, tinha que fazer o vestibular de novo. Eu falei, não quero. Você sempre quis fazer um curso da área de saúde, então? Sempre. Minha tendência maior é a biológica. Sempre foi. Sempre gostou? Sim. Certo. Você fez faculdade em Cuiabá, se formou quando? 2004. Desculpa, 2004, isso mesmo. Aí você voltou para Cáceres? Não exatamente. Eu fiquei lá porque aconteceu algo muito legal. Eu me formei e formei um pouquinho... formei, e aí o que acontece? Uma amiga minha fala bem assim, Jaqueline, falou, Carol, tá acontecendo uma coisa lá na Fêmea que eu acho que é a sua cara. Falei, que coisa é essa que está acontecendo lá na Fêmea? Olha, estão precisando de uma enfermeira que tenha fluência em inglês. Eu lembrei de você na hora. Você é fluente em inglês? Graças a Deus, isso daí foi uma das coisas que a gente foi levada à risca em casa. E a gente conseguiu. E aí, eu fui lá ver e era um protocolo de pesquisa. Um protocolo de pesquisa internacional. E aí, o que é esse trem? Ela falou assim, eu também não sei. Sentei lá, falei, olha, pai, formei, mas assim, olha, fui lá na Fêmea, conversei com um pessoal de pesquisa. Que pessoal de pesquisa, Carolina? Um médico chamado Sebastião Freitas de Medeiros. Ele está abrindo um protocolo de pesquisa, um centro de pesquisa aqui em Cuiabá. Esse senhor eu conheço, esse médico é um médico muito renomado, muito bem avaliado por toda a parte médica nacional e internacional. Descobre mais um pouco sobre esse trabalho. Era um protocolo internacional do laboratório White House, tinha centro de pesquisa no Canadá, nos Estados Unidos, na África, e no Brasil tinha em algumas cidades, Cuiabá, Goiânia, São Paulo. E era para testar medicamento. Era uma fase 3 de teste, acetato de basedoxifeno, comparado ao haloxifeno, que já existia, e placebo. Fase 3, nunca tinha visto isso na minha vida. Aí você ficou quanto tempo fazendo Fiquei isso? encantada, porque assim, na faculdade você é formado para ir para a prática. Atenção básica, hospitalar, pesquisa, não para pesquisa. Agora a gente tem mais esse eixo voltado para pesquisa, mas naquela época ainda era assim, quando a gente formava para pesquisa, para mestrado e doutorado. E o que ia fazer era pesquisa pura, simples. Era descobrir um medicamento novo, testar um medicamento. Aí você ficou quanto tempo fazendo isso? De 2004 a 2007. 3 anos. Sim. E aí, o que acontece? Pensei cá comigo, né? Essa realidade não é a realidade da enfermagem brasileira. O que eu vou fazer? Então, comecei a pensar, bom, quando acabar essa pesquisa, eu vou estar desempregada. Comecei a dar aula também. Onde? Numa escola técnica chamada CETEM. Então, eu dava aula para técnicos de enfermagem, no noturno, e trabalhava no período da manhã e da tarde com pesquisa clínica. Como é que foi o primeiro dia de aula? Foi legal? Foi ótimo, eu adoro. Lembra até hoje de detalhes? Não, me lembro até hoje. Eu sempre fui uma pessoa assim que gostou de falar. Sempre muito estudiosa, estava sempre à frente das coisas. Então, me senti realizada. E me aproximou também das coisas do cotidiano da enfermagem, né? Que eu estava afastada já há algum tempo em virtude de estar nesse centro de estudos, nesse centro de pesquisa. Então, foi muito bom mesmo. Entendi. E aí você começa a dar aula lá em Cuiabá. Em Cuiabá. Aí abre o concurso aqui quanto tempo depois? Não, aí quando eu estou lá em Cuiabá ainda, eu resolvo fazer, vou fazer uma pós-graduação em docência do ensino superior, lá na UFMT. Começo a fazer, uma colega do meu lado, falou assim, você é enfermeira? Eu trabalho no curso de enfermagem. Legal, começamos a conversar, de repente, no outro dia de aula, ela volta e fala assim, olha, eu falei para a minha coordenadora que eu conheci você aqui e ela falou que te quer lá, que ela gosta muito de você. Lá onde? Na Unic. Ainda era Unic, não era Croton, não era nada, era só Unic. Né? Isso. E aí eu fui para lá e fiquei na Unic de 2007 até 2013, quando teve o concurso aqui da Unemat. E aí eu vim para cá. Então você sempre gostou de dar aula? Sempre. Sempre eu sou professora, realmente. Professora Carolina. Você acha que você nasceu para isso? Sim. Me realizo. Na Unic você deu aula há quanto tempo? De 2003 a 2007... Desculpa, de 2007 a 2013. 6 anos. Isso. 6 anos. Você não foi contratada aqui antes? Não tentou fazer seletivo? Olha,
O que aconteceu? Você queria algo mais fixo? Não, nesse meio tempo, eu me casei, minha filha nasceu prematura extrema, e aí eu fiquei assim, meu Deus, o Leandro, nesse momento, foi transferido do Sebrae de Cuiabá para o Sebrae de Cáceres. Aí eu falei, como é que eu fico aqui, com essa carga horária de serviço, com um bebezinho que acabou de sair da UTI? Vou voltar para minha casa. Seu primeiro filho foi menino? A menina, a Gabriela. A menina. Que idade hoje? Hoje ela tem 11 anos, vai fazer 12. Certo. E aí eu voltei para Cáceres, ficava aqui. E nos dias que eu tinha minhas aulas na Unic, eu pegava o carro, botava o bebê conforto e ia, dava aula. E o bebê ficava onde? Com a babá. No banco de trás. Nossa. Ia, dava aula. Você honrava seu compromisso, então. Voltava. Honrava seu compromisso. Sim, sim. Aí, nos dias, surgiu a oportunidade de dar umas aulas aqui na Unemat como contrato, né? Não, então você deu aula como Mas dei acho que um semestre, porque a Gabriela nasceu em 2011. 2012, eu praticamente passei com ela, fazendo esse vai e volta. Foi um semestre de 2013, eu acho, até que saiu o concurso. Entendi. E você... Eu imagino que você deve ser muito realizada pelo que você está me contando aqui. Sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa feliz em todos os aspectos, graças a Deus. Uma água, fica à vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo. Desde junho eu faço essa pergunta para todo mundo, virou uma moda aqui do programa. Como que você conheceu o Leandro, seu marido? Leandro, eu conheci... não sei se você vai lembrar, mas assim, há um tempo atrás tinha o site do Terra. E o site do Terra tinha um chat do Terra. Eu lembro bem vagamente. Porque eu acho que não era muito da sociedade, devia ser bem mais novinho. O que acontecia? Eu tinha uma formatura para ir. Que ano que era isso? Que ano estamos aí pra gente entender? Eu sou tão ruim para datas... Não, mas você casou em que ano? Eu casei em 2011, mas isso daí tem uns 17 anos que aconteceu. Então você namorou em 2009 por aí? 2007. Aí ele sabe de cabeça. Ele é da área das exatas, eu tenho muita dificuldade com essas coisas de números. 2007, e aí? Você ia numa festa? Eu ia numa festa, mas estava esperando o horário para ir para essa festa. Lembra que festa que era? Era uma formatura de veterinária. Formatura. Formatura de veterinária. Você fazia faculdade? Não, já tinha formado, já estava formado. Já estava trabalhando, frequentava as já formaturas. Tava na sua vida, Sim. E aí estava eu, uma amiga minha, esperando, batendo papo, maquiada, preparada lá. De repente, uma pessoa começou a conversar comigo, achei legal, Não tinha WhatsApp, já nada. Não existia. Muito jovem está assistindo. Isso. É um mundo antes do WhatsApp. Isso, que é um mundo bem... Antes do Uber, antes do WhatsApp. Muito antes. E aí, daí a gente, quando... começou a conversar, deu match, né? Que é o que eu falo hoje. Hoje seria isso. Aí a gente foi para foi para o MSN, acho que era o nome. Aí MSN, isso. Conversamos lá, começamos a ter aquela frequência de conversa. Mas ele começou a falar dizendo nada? Você não assustou? Não, porque tava todo mundo conversando, a gente acho que começou era um chat com mais gente. Sim, tava todo mundo agora conversando. Que eu entendi e aí, isso, era um chat de conversa. É como se fosse um grupo de WhatsApp, para quem não Isso. E aí de lá a gente foi para esse outro site, começamos a conversar. O papo era legal, bom, começamos a conversar. Aí, só pra gente entender, esse chat do Terra era um grupão de WhatsApp. Sim. E o MSN é o privado. Isso. É só os dois. Era isso daí. Sim. Aí a gente foi pro privado. Aí quando desligava o MSN, quando ligava de novo, era tudo do zero, né? Sim. Aí não tinha histórico de conversa. Não, eu acho que... eu não me lembro disso, mas eu acho que não tinha, não. Época do Orkut, isso. Isso, época do Orkut. Aí a gente... começou a conversar com mais constância. Falei, esse menino é uma pessoa legal. Mas ele demorou pra te chamar pra sair? Não, eu que fiquei um pouquinho mais segurando a corda. Mas ele chamou logo? Logo não, mas assim, depois de umas 3 conversas, ele já queria me conhecer e eu fiquei, quem será que é esse, né? Vamos precisar conversar mais. Aí a gente saiu do Messenger pro telefone. Aí telefone celular? Já tinha celular? Já. Ai, pelo amor de Deus, Tomás. É porque eu também tô meio ruim de memória. Por Deus, né? Aí fomos pro celular. Era SMS, SMS que falava. Não, eu ligava mesmo. Mas também tinha SMS? Tinha SMS. E aí a gente começou... Era daquele celular Motorola que abria, não era? Tinha, um que era tipo uma saboneteirinha, assim. O meu era uma saboneteirinha. Era uma moda ter isso. Aí a gente começou a conversar mais vezes. Aí a gente resolveu se conhecer. Aí a gente foi lá no
no Sesc Arsenal, estava tendo umas apresentações legais, orquestra e tal. E a gente conversava muito. Vocês têm a mesma idade? Não, a gente tem uma diferença de idade de 5 anos. 5 anos. E aí, até por isso que eu demorei, assim, meio que dar uma... Ele é mais novo? Ele é mais novo. Eu tinha o Leandro é mais preconceito. novo. Assim, Ele não tem 40. Não. Sim, eu tinha esse preconceito com ele. E aí a gente foi pra lá um dia e ele conversando e conversava muito. E eu falei que gostava de bolachinha Mabel. Adoro até hoje. Minhas crianças tudo amam, todo mundo em casa viciado. E aí, um dia eu tô sozinha no apartamento, toca a campainha, a Janaína atende e fala, cara, tá chamando você lá embaixo da portaria. Falei, o que foi, né? Aí, um pacote de bolachinha Mabel. Aí eu tive certeza que era pra casar. Porque eu tinha certeza que ele tinha escutado tudo aquilo que eu tinha falado. Eu falo muito, quer dizer que ele me ouvia. Entendi. Que ele me ouvia, que ele tinha entendido pra mim que mais do que um anel de ouro... Isso foi no outro dia? Depois que a gente se conheceu. E aí ele me trouxe aquilo que eu queria. Falei, nossa, esse menino tem futuro. Esse dia do Sesc Arsenal foi o primeiro encontro. Sim, sim. Entendi. Aí, a partir daí... E aí tem quase 20 anos já a história. Tem 17 anos. 17 anos, tem um pão. 17 anos. Nós nos casamos em 2010, no cartório, no dia 10 de dezembro. Aí, no outro final de semana, nós casamos na sexta-feira, dia 17 de dezembro, na igreja de Santa Rita, na capela de Santa Rita, em Cuiabá. E uma palavra, uma frase, o que é o Leandro para você? Leandro é meu melhor amigo, meu companheiro, é o pai dos meus filhos. Eu falo que ele é minha consciência financeira. Ele me ajuda muito nisso. Financeira? Ele fala, porque olha, a senhora é meio assim, eu gosto sem um limites? Pouquinho. E ele fala, isso não está correto, segura, mulher. E Entendi. A gente se completa realmente. Eu sou muito falante, falativa. Ele é tímido. Ele é mais ele quieto. Né? Ele é mais observador e eu sou mais sinestésica. Eu acredito que nós somos um case de sucesso, sabe? Juntou a fome, a vontade de comer, o arroz com feijão, o leite com café. E a gente acabou que se completou. Nesses 17 anos, a gente tem construído uma família bonita, tem crescido junto. Aumentado em todos os aspectos da nossa vida, sentimental, emocional. Estamos juntos. Entendi. Para o infinito e além. Então, bonita a história de vocês. Sim. Bem bonita. Deixa eu falar aqui para a senhora. Falando um pouco agora do tema principal da conversa, que é a política, né? A eleição que se avizinha. A senhora gostava de política, sempre gostou, nunca gostou? Como é que foi? Seu pai foi vereador, né? Meu pai foi vereador. Eu sempre gostei. Sempre gostei no sentido de que sempre estive à frente. Eu era líder da sala, sempre. Acho que desde que comecei, quarta série, eu era líder da sala. Eu fui do CA, eu fui acadêmico. Sim, eu fui da comissão de formatura. Eu estava presente em todos esses espaços políticos estudantis. Sempre gostou, então? Sempre gostei. E na minha casa também tive sempre essa influência. As suas irmãs também gostavam? Olha... O Gustavo, seu cunhado, meu amigo, gosta muito, né? Sim, a minha irmã, a Aline, esposa dele, já não gosta tanto. Você gosta mais? Eu acho que de lá, só que tem mais esse feeling, né? Bom, na minha casa, minha mãe também tinha essa questão de sempre estar na gestão, professora, tudo né, e tal, tá. militante, tudo. Meu pai, já dentro da área da saúde, já trabalhava políticas públicas, mas também trabalhou partidária. Ele foi, sim, vereador, um mandato. E na minha casa era frequente as pessoas que estão envolvidas assim no ambiente político presente, né? Jaime, Júlio, estava sempre lá. Ninomia Miguel, que era da época, Nana, Pedro Henry. Eram pessoas que eu cresci no convívio do meu lar com eles. Você sempre gostou, então? Sempre gostei. E agora, por exemplo, nesses últimos tempos, eu sempre participei da política universitária também. Eu já fui coordenadora. Já apoiou fortemente o candidato a reitor? Sim. Apoiou Vera? Sim, eu apoiei a Vera. Entendi. Então, assim, além de tudo isso, sempre meu nome está no pleito para a NDE, no pleito para colegiado de curso, colegiado de FACIS, já fui coordenadora por 2 vezes no curso de enfermagem. Então, sempre coloco o meu nome no pleito. Para a partidária, voltei assim a ter esse gostinho de vontade de ir depois que o Leandro foi para a assessoria do Moreto.
que a gente começou a viver muito mais próximo novamente. E eu falei, nossa, esse negócio é gostoso, é Mais legal, próximo né? da política. Da Isso, política, sim, da sim. parte política. Né? Tá, e aí vamos lá. Da partidária, né? Sim, política partidária, perfeito. Como que foi o convite para você sair candidata a vereadora? Você já tinha sido filiado a algum partido ou não? Não, foi a primeira vez. Quem que te convidou? Moreto. O deputado Moreto. Como é que foi a conversa? Na verdade, foi assim. Leandro já estava com ele, né, na assessoria há um tempo. Aí saiu, foi para a Secretaria de Planejamento. Leandro já era secretário nesse momento. Nesse momento já era secretário. Mas durante um período anterior, vendo que existiam poucas demandas de mulheres fazendo cadastro para participarem do partido, da vida partidária, isso levou a refletir. Ele falou, você tem o cacoete para coisa. Tava só vocês três? Não, acho que tinha bastante gente, tinha outras pessoas. Mas você tinha ido lá de bobeira ou ele tinha te chamado? Não, a gente estava todo mundo sentado ali naquela salinha ali, antes do gabinete da Eliene. Sim. Ah, em Cáceres? Em Cáceres, aqui. Não, tinha e ele estava lá? Estava lá, e tem cacoete. Falei assim, vamos. Estava esperando para... Aí eu falei, não, vamos, ano que vem eu faço isso. E aí depois parando para pensar assim, numa perspectiva mais realista, de necessidade. Isso faz uns 4 meses que você está contando essa história. Mais ou menos. Pouco tempo. Pouco tempo. E aí eu fui. Fui e na hora que foi, já foi para tudo mesmo. Porque o começo da ideia era o Leandro disputar, né? Não teve essa ideia antes? Na verdade, quando ele veio com essa conversa para mim, eu falei assim, será? Será? Não achei que seria tão bom. E acabou que depois, quando eu me filiei, o negócio foi envolvendo tanto que assim, pessoal, você quer sair, Carolina? Eu falei, saio. Isso aí. Vamos lá. Sua família apoiou? Totalmente. Suas irmãs? Totalmente. Nós somos uma família muito unida, né? Você já perdeu seus pais, né? Já não Sua tenho mãe mais também. nem minha mãe nem meu pai, mas a gente está ali todos os dias juntas, próximas. As discussões familiares são debatidas entre todos. E todas elas apoiaram? Todas elas. Todas elas. Cunhado, tudo? Todo mundo. Inicialmente falaram bem, você está brincando, né? Eu falei, não estou brincando. Né? Ela falou assim, você sempre gostou mesmo? Então vamos. Entendi. Mas em algum momento você hesitou? Você pensou, larga a mão? Não. Depois que eu me lancei, né, nessa perspectiva, dentro desse cenário, eu vi realmente que era aquilo que eu queria. E continuei, né, na perspectiva de continuar analisando a situação da mulher, a situação da saúde, a situação da educação, de Cáceres em si, a Cáceres que eu quero para os meus filhos no futuro, e de poder contribuir para isso, aqui estamos. Tá certo. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Como que você vê, por que você acha que tão poucas mulheres se interessam por política? Isso vai virar um vídeo curto. Tá. Eu acredito que não são poucas as mulheres que se interessam por políticas. São muitas mulheres. As mulheres sempre estiveram por trás da política, né? A maior política que nós temos, política, construção do Sistema Único de Saúde, nós temos várias guerreiras que estavam por trás dessas bandeiras. O que acontece é que estar fazendo política é muito mais difícil quando você tem um espaço que ainda é dominado pelo sexo masculino. E por que acontece essa dominação? Historicamente, né? A gente sabe que, historicamente, se a gente pegar, existem algumas culturas ainda que a mulher anda coberta, 2 passos atrás. A gente já evoluiu culturas bastante. Orientais, né? Orientais. A gente já evoluiu bastante, mas até hoje a gente ainda vê salários diferentes, cargos de gestões que não são dados na mesma constância para mulheres. Na própria pesquisa, a mulher que para engravidar, ter neném, baixa a produção dela, o score dela dentro do Lattes cai, né, do CNPq. Então, assim, a gente vê que ainda é um mundo que tem feito algumas mudanças positivas em prol dessa situação, mas ainda há muito a se fazer. Por exemplo, para sair para fazer uma campanha, um homem pega um tênis, bota no pé, um caderninho e sai de porta em porta, conversando com um, conversando com o outro e tudo mais. Acho que é mais fácil. Muito mais. A mulher, para fazer essa mesma situação, ela precisa deixar o almoço pronto, a casa limpa, o filho arrumado. O trabalho, se ela não tem... Se a gente parar para ver, 52% dos eleitores de Cáceres são mulheres. Grande parte delas são provedoras do seu lar. Será que elas têm condição de parar de trabalhar, parar de receber e ficar 45 dias batendo de porta em porta e deixar a casa ligar, correndo? Então, assim, ainda existe uma desigualdade dentro dessas dinâmicas políticas e por isso que tem essas correções que acontecem dentro do movimento dos partidos, né? Distribuição da renda e tudo mais. E deixa eu te fazer uma pergunta. De pessoas. Por que a senhora
entrou na política? Para tentar fazer algo diferente, para tentar transformar, né? Sou professora, crítica, analítica, reflexiva, vejo que existem coisas, situações dentro do legislativo que eu posso estar somando. Assim como eu somo na Unemat com os meus projetos, com as minhas pesquisas, né, com as coisas que eu construo com os meus alunos, eu também posso fazer o mesmo pela cidade. Então, sair de uma perspectiva de pequenininha, de uma formiga, para um formigueiro maior. Certo. Antes da gente entrar em Cáceres, vamos falar um pouco de política. Qual que é a sua visão de política? A senhora se considera uma mulher de esquerda ou uma mulher de direita? Então, eu sua não... visão de sociedade. Sim. Eu não me considero de direita nem de esquerda. Eu sou um ser humano dinâmico, fruto das minhas construções, das minhas leituras, das minhas vivências. Não consigo dizer para você, eu sou de direita, sou de esquerda. Não existe isso no meu entender. Existem situações em que a gente precisa compartilhar de universalidade, igualdade, equidade. Eu penso que existe a necessidade da gente ter uma melhor distribuição dos espaços entre homens e mulheres. Então, assim, eu não sou de direita, não sou de esquerda. Você é de centro, então? Também não sou de centro. Eu não me classificaria. Entendeu? Pode... Eu sou um ser dinâmico que sofre influências das minhas vivências, das minhas leituras, das minhas construções. Você quer revelar aí para nós quem que você votou para presidente? Quando? Em 2022. Lula e Olha, Bolsonaro. então, eu vou te falar, esse pleito eu não participei. No primeiro, eu voltei para Simone Tebet. No outro, eu estava em viagem, acompanhando minha mãe em tratamento, e aí, infelizmente, eu não pude votar. Mas se você pudesse, você votaria em quem? Você pode falar? Não sei. Eu faço essa pergunta para todo mundo. Eu sei que você faz, eu vi que você fez num outro. Então, se você não quiser falar, não tem problema. Acho que não falaria agora. Não vou falar. Bem, não tem problema. Mas no primeiro turno que eu participei, votei para Simone Tebet. Entendi. Entendo que Lula e Bolsonaro, no final eu vou perguntar de novo naquele vai e vem, aí você vai conversa. falar... Aí eu converso profundamente sobre eles dois, mas... Tá bom. Você mandaram uma pergunta no seguinte aspecto, da área da saúde. Sim. Como é que você achou da gestão Bolsonaro na pandemia? Então, por isso que eu não queria falar de onde, mas porque assim, Bolsonaro é um político que ele veio representando uma grande massa da população. Ele foi eleito, então ele representou a maioria. Ele fez uma gestão que foi o melhor que ele pôde fazer dentro do que ele passou, porque a gente viveu um momento que era único. A gente viveu uma pandemia, 2000, ninguém sabia como pegava, como tratava de tudo, até ivermectina usamos para tratar um vírus, então ninguém sabia o que estava fazendo. Ele pegou um caixa que estava legal, conseguiu contornar situações econômicas nesse momento, ajudar aqueles que precisavam, mas eu creio assim que algumas das condutas que ele tomou, talvez pelo assessoramento dele, porque ele não era um profissional de saúde, né? Ele era um político. Ele foi um pouco mal assessorado. Por que você fala isso, Carolina? Porque, inicialmente, alguns estudos que saíram na Nature, revistas renomadas, traziam realmente a ivermectina, a cloroquina, né, que todo mundo falou bastante disso naquela época, como uma resposta efetiva para a Covid-19. E entre a gente pensar nos malefícios que ela trazia, que eram alguns cardíacos bem poderosos, e o risco de você tratar alguém que estava ali, que poderia morrer e a gente não sabia o que fazer mais, a gente usou. Só que depois de um tempo, as revistas começaram a dizer, olha, realmente a gente fez esse estudo, num estudo maior, com uma quantidade, a gente viu que não tem efetividade, não tem efetividade mais para isso, o tratamento agora é dessa forma. E a assessoria que ele teve... Não entendeu isso? De começo? Sim, pelo menos de começo, porque até o próprio Trump, que era que é de direita, fez essas trocas, né? Cloroquina e ivermectina não era mais usado nos Estados Unidos e a gente continuou usando aqui. Então, mas por quê? Porque eu creio que ele foi muito mal assessorado nesse aspecto. Ou ele é um pouco cabeça dura? Não, eu acho que foi uma falta do time dele, realmente. Eu acho que se tivesse um time que tivesse mais... Então você é totalmente a favor da vacinação? Totalmente. Sou a favor da vacina. Você se vacinou? Com certeza me vacinei. Eu sou da ciência. Eu acredito na ciência, né? A vacina não é algo que se nasce de um dia para outro. Desde Sabin,
Nós estamos falando de vacina de varíola. A gente conseguiu erradicar vários tipos de patologias que hoje já nem existem mais. Eu nunca vi um caso de coqueluche. Eu formei em 2004. Minha área é a pediatria. E agora a gente está ouvindo falar de retorno de coqueluche. Então, assim... E não vi esse caso porque tinha vacina. Então, assim, eu creio, voltando à sua pergunta inicial, que era dizer... se o posicionamento dele que ele teve durante a pandemia foi o adequado, eu creio que não foi o adequado. Acho que ele foi mal assessorado. Muito mal assessorado. Tá, vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os políticos que vêm aqui, as duas perguntas que eu faço normais. Vamos lá. No Réveillon de 2022, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e não passou a faixa para o presidente Lula. Ele quebrou uma tradição da democracia. Como é que a senhora vê isso? Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas na minha cabeça eu passaria. Mas ele deve ter tido os motivos pelos quais ele resolveu mas que não... Mas você passaria? Eu passaria. Se eu estivesse no local dele... Se fosse prefeito de Cáceres, e apertaria bem forte a mão dele e olharia no olho. Você faria isso? Você passaria a faixa? Passaria. E você achou errado? Não sabe os motivos, mas grosso modo você achou errado. Não achei errado. Eu achei assim, que deu espaço para um outro tipo de espetáculo. Eu vi até uma análise falando... O maior presente que o Bolsonaro deu pro Lula foi não passar a faixa. Eu ia lá, apertaria e olharia nos olhos. Você faria? Faria. Certo. Outra pergunta. Que eu faço para todo mundo. 8 de janeiro de 2023, movimentos extremistas quebraram a Praça dos Três Poderes. Dizem que tinham infiltrados da esquerda. Para a senhora, 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? Tentaram suprimir a democracia naquele dia? Eu creio que o povo estava muito... indigesto com tudo que estava passando no Brasil, né? E se acumularam em alguns espaços públicos, que é um direito. O direito de fala, de trazer sua opinião, tem que ser preservado, resguardado. Acho que as pessoas que estavam lá estavam dentro do direito delas, mas quebraria, destruição de patrimônio público, isso são situações que não são aceitáveis. Em nenhum aspecto nenhum. Não aceito o MST invadindo terra, não aceito invasão de prédio público. Mas você acha que aquilo lá foi uma tentativa de golpe ou foi uma baderna? Como professora e pesquisadora, não tenho ainda fonte suficiente para te dizer o que foi. Ainda está sendo estudado, né? Está sendo ainda analisado tudo isso. Então, assim, tendo condenações qualquer coisa, sim. Mas qualquer coisa que eu fale aqui é um acho. Mas você acha o quê? Eu acho que aquilo ali foi um ato de baderna. Baderna, não golpe. Você acha que aquele pessoal que estava lá não tentou derrubar a democracia? Não, acho que se foi muito mal estruturado. Por isso que eu mal acho planejado. Mal planejado. Entendi. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora aqui que... Fique à vontade. A gente vindo para Cáceres agora, falar um pouco aqui do município. Tivemos ontem a convenção da prefeita Eliene, do prefeito Francis, que vão disputar, né? E vocês, do Republicanos, tinham um pré-candidato a prefeito, que é o Taicir Karim. Sim. E vocês não aprovaram ele em convenção, né? Vocês vão apoiar a prefeita Eliene e não vão indicar o vice, que o vice vem da União Brasil. Como é que está essa situação? A senhora concorda com o que aconteceu? Como é que você vê como uma mulher partidária? Como uma mulher partidária e dentro do Republicanos... Eu vejo assim, o Republicanos é um partido que ele vem crescendo muito, né? Uma esfera nacional, estadual e municipal. Nós temos representantes em todos os espaços. Se a gente for parar para pensar em Cáceres, a gente tem o Odenilson, que é o vice-prefeito. Nós temos espaços dentro da Câmara Legislativa com nossos representantes. Temos em vários espaços públicos e coordenações, membros do Republicano. É um partido forte. É um partido forte formado por pessoas que são fortes também na perspectiva daquilo que querem, que é o melhor para Cáceres. Na perspectiva de se pensar aquilo que é melhor para Cáceres, e estando também... foi pensado inicialmente... e em conjunto, porque é assim que as decisões são tomadas dentro do partido, dentro do coletivo, a pré-campanha que foi desenvolvida pelo professor Taicir. Tinha seu apoio? De todos os membros do partido. Será que eram de todos? Dos que estavam presentes e votaram, se a gente está falando de uma situação partidária... Todos votaram? Todo mundo que estava ali votou. Isso foi ontem? Não, estou falando do início, da pré-campanha. Para aceitar ele, vai começar a pré-campanha. Pré-campanha, foi unanimidade.
Não foi unanimidade, mas se é algo que foi votado e partidário, então a gente tem... Sim, a maioria autorizou. Então você votou a favor do Tayssir, atrás. Todos nós estávamos lá e pensamos nessa perspectiva. O que acontece? Dentro de espaços que a gente tem pessoas fortes, pessoas com opiniões diferentes, acontecem essas divergências. Então, não foi unanimidade. Lógico. Então, isso acontece. E, a partir daí, a gente foi para o espaço de divulgação, divulgamos o nome Muito bem, diga-se de passagem, que foi o pré-candidato que mais desvou o carro. Do professor Tayssir. Entretanto, na hora de final de pré-campanha, foi ontem. Isso foi pensado novamente em conjunto, agora não só com o partido, mas com todos os outros da coligação, o que seria melhor para o momento. E o melhor para o momento foi encontrado que seria Landim. E estamos todos republicanos vestindo essa camisa, estamos juntos com a prefeita Eliene. O próprio Republicanos aceitou na boa isso. Que seja o Landim. A gente aceitamos numa boa, sim. Só que assim, não vou te dizer que você falou para mim é Landim e acabou. Não. Os espaços são espaços de discussão, de parla, né? De fala. E a gente precisamos ali conversar e chegar numa conclusão comum. E talvez nessa conclusão comum a gente precise, às vezes, postergar algum sonho, alguma intenção, algum aspecto que a gente analisasse como positivo para o Mato Grosso, para Cáceres, naquele momento. Então você também achou a decisão mais acertada? É a decisão que foi tomada em conjunto e a decisão de eliminar. Então, ela é acertada. Sim, mas se a gente pensa partidariamente, essa daí. Sim, eu digo no seguinte sentido. Se foi a decisão mais acertada, a senhora está dizendo que vocês sentaram lá e conversaram e chegaram nessa decisão. Sim. Então, a decisão da maioria dos republicanos, com o seu apoio, foi isso. De coligar com a União Brasil. De todos. Isso. Sim. E de União Brasil indicar o vice e não ser o Tayssir o vice. Sim. Seria isso. Não de não ser o Tayssir o vice. A palavra é de um projeto de construção. Sim. Que o Tayssir não seria vice. De construção futura para uma Cáceres melhor, né? Depois de talvez esse próximo pleito, algo nesse sentido. Entendi. Eu sempre costumo dizer bem assim, para a gente tentar pensar bem. As decisões, elas não podem ser tomadas levando em consideração o emocional. E o povo brasileiro é muito emocional, né? A gente é emotivo porque a gente é latino, né? A gente é desse jeito. Então, mas se a gente parar para pensar, há alguns milhões de anos atrás, né? 1000 anos atrás, Jesus Cristo sentou numa mesa com mais 12 cidadãos. E ali naquela conversa... Tinha traidor, tinha tudo. Tinha de todo mundo junto. Tinha negador. Tinha. E a decisão que foi tomada não era a que ele queria, mas era a que era melhor para aquele momento. Então, eu tento fazer mais ou menos que um comparativo a isso. Então, por exemplo... O que aconteceu talvez não fosse o que todos queriam, mas é que era a melhor para o momento. A melhor para o momento. E como é a melhor para o momento, nós estamos vestindo uma camisa. E foi assim que todo mundo fez. Depois foi levar o evangelho para frente. Amanhã eu vou gravar uma conversa com o Tayssir, rápida, de 2, 3 minutos. Ele vai falar a posição dele. Mas a senhora pode adiantar aqui? Ele aceitou numa boa ou ele ficou meio chateado? Não, todo mundo ficaria chateado, né? O emocional, foi algo que foi construído. Ele é uma pessoa maravilhosa, com um perfil político. Normal ele não aceitar numa boa, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Estranho seria se ele aceitasse na boa, né? Com certeza. Não vai ser você, vai ser Landim, como é que não tem jeito. Com certeza. Eu até fiz um elogio, até fiz um comentário esse dia que eu vou soltar daqui um dia no comentário. É de bater palma para a atitude do doutor Edenilson, hein? Ele não está reeditado na chapa, foi ontem na convenção. Admirável. Falei para ele isso. Eu admiro ele muito mais ainda. Admirável. Além de ser um excelente profissional, ele se mostrou ser um excelente pai de família. Eu acho assim, em nenhum momento ele falou assim, ele deixou sempre muito bem claro, em primeiro a minha família, em primeiro a minha saúde. E foi assim que foi tomada a decisão. E eu acho que ele está certo, certíssimo. Ele até brincava, agora tem mais uma bugrinha. Então, e realmente, a gente primeiro precisa pensar no familiar, né, naquilo que é o construto mais importante, que é a família, e depois os outros apêndices sociais que nos constroem como ser humano. Deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora sempre falou tão bem assim. Você fala muito bem. Eu sou uma leitora assídua, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Você fala muito Estudo muito, leio muito. Você fala muito bem. Eu não impressionado com isso. Eu não imaginava que a senhora falava tão bem. E a senhora sai muito bem das respostas. Muito bem Eu mesmo. estudo bastante. É assim, é um hábito que eu falo assim, você só tem a ganhar.
Eu não consigo dormir sem ler. Eu não consigo. Tipo, se eu estou vendo aqui esse seu anúncio aqui, e eu vejo uma palavra que eu não conheço. É perfeccionista. Muito. Eu vou a fundo até descobrir o que ela significa, qual é o uso dela. E assim, para todas as temáticas. O Leandro até fala, não gosto de assistir filme com você. Porque eu começo a assistir um filme, eu escuto um termo, eu corro no Google para ver o que é, eu busco livros, vou atrás de artigos. É um alimento para mim. Certo. Você fala muito bem, eu estou impressionado. Eu não conhecia a senhora bem. Né? Vamos lá. Partindo agora para Cáceres. Essa pergunta vai virar um vídeo curto. O que você, eleita vereadora, teria de diferente em Cáceres? Se eu for eleita, vou levar todo o meu conhecimento para essa área. Eu sou professora, sou enfermeira, tenho formação dentro da área da saúde coletiva, tenho mestrado em ciências da saúde, doutorado em enfermagem fundamental. Eu tenho um certo conhecimento da vivência do que é o SUS, política e do que a gente precisa. Então, como legislativo, eu vou estar ali dentro para propor soluções que a gente possa implementar melhor e melhorar a qualidade da saúde, a qualidade da educação do cacerense e fiscalizar também, através de toda essa estratégia. Então, eu vou utilizar do meu poder de conhecimento para tentar intervenções que possam ser aplicáveis também ao nosso município e que possam transformar as realidades. E deixa eu te falar uma coisa. Na sua visão de ver as coisas, certo. Você acha que geralmente o vereador, ele tem uma bandeira, né? Tem vereador de causa animal, tem vereador de várias causas. Qual seria a sua causa? Saúde? Com certeza, saúde e educação. O carro-chefe seria isso, ou não? Sim, seria o carro-chefe. Não que eu seria somente isso, né? Porque o ser humano é muito mais. O vereador tem que saber de tudo, mas geralmente ele é muito num tema só. O meu espaço de conhecimento profundo é a saúde e a formação educacional. Então, que ideia que você tem para a saúde de Cáceres, por exemplo? Fala uma ideia. A principal, se você entra no Instagram agora, em qualquer lugar, o pessoal está reclamando da UPA, não é? Certo. A gente precisa, então, resolver a situação da UPA. Como é que a gente consegue resolver a situação da UPA? Melhorando a atenção básica. Promoção de saúde, prevenção de doenças. Hoje nós temos uma Cáceres que não está totalmente ainda regionalizada com suas unidades básicas de saúde ou estratégias de saúde da família. A gente não tem. Então, a gente precisaria ampliar essa cobertura para tentar reduzir as demandas que entopem a UPA. Hoje em dia, você tem uma dor de dente, você corre na UPA. Aí você está tendo um infarto, você corre na UPA. O que acontece? Chegou lá 2, está cuidando da dor de um, chegou um infartado. Então, a gente precisa realmente investir um pouco mais na atenção básica, aumentar o quantitativo de agentes de saúde, fazer ações realmente que promovam a qualidade de vida da pessoa, gestantes, crianças. Thomas, não tem segredo, é fazer a roda girar, é aplicar os programas que nós temos. A gente tentando fazer isso, a gente consegue reduzir demanda de espaços que não são necessários para essa intervenção. Entendi. E a senhora acha fundamental para isso a gente ter, por exemplo, na próxima gestão, não sei quem vai ser o próximo prefeito, um secretário de saúde mais técnico? Eu penso que uma visão tecnicista leva mais à qualidade do resultado. Né? Se a gente para pensar e ver as grandes instituições privadas, você vê que esse investimento é feito nessa perspectiva. Né? Aquela pessoa que tem um conhecimento daquele assunto consegue fazer a roda girar mais rápido do que deveria. Porque se ele não tem essa perspectiva desse conhecimento, ele precisa de ser muito bem assessorado e acreditar nos seus assessores como uma verdade. Porque eu duvido que alguém que seja de qualquer outra área pegue uma secretaria como essa daí e consiga fazer milagres se ele não tem um conhecimento fundo. Se você falar para mim que A é A, eu vou ter que acreditar que A é A. Você seria secretária de saúde? Não, porque a minha intenção é trabalhar no legislativo. Nem se ele te convidasse, se ganhasse? Não seria. Não, nesse momento... Primeiro ano, pelo menos, não. Não. Porque, assim... não é, no momento, o meu estímulo principal. Né? Quero ver se eu conseguir... Não é o meu estímulo principal. Não quero dizer que nunca serei. Nunca serei porque, como eu te falei, sou um ser humano dinâmico, vem de experiências. Mas, nesse momento agora, o meu foco é o legislativo. Entendi. Vamos lá. Qual que seria a sua principal ideia para a educação? Educação básica, que a gente está falando de município. Eu penso que a gente precisa melhorar a qualidade da capacitação dos nossos docentes.
O aluno tem que se apaixonar. Eu sou professora e eu falo bem assim. Quando eu saio de casa, eu falo bem assim, estou indo dar meu show. A gente tem que fazer aquele indivíduo se apaixonar por aquilo. Principalmente agora que a gente tem outras perspectivas, o mundo virtual, tem muitas outras atenções que podem tirar aquele aluno de você. Então, o investimento maior tem que ser feito naquele colega professor. É lógico que tem um espaço legal, climatizado. Isso é o básico. Isso daí não é investimento, isso é o necessário. Uhum. Agora, você ter uma pessoa que te inspira, que te faz ter vontade de levantar para ir para a aula, de não trocar a aula por um jogo de basquete na esquina, um joguinho de futebol ali na quadra, um tereré com uma roda de amigos. É desse profissional que a gente precisa. E para a gente ter esse profissional, ele tem que ser muito bem remunerado, ele tem que ter muito bem preparado para isso. Tem que ser atrativo. Se não é atrativo, para que eu vou? Então, o que fosse para ser construído nessa perspectiva seria nesse incentivo de melhorar a questão da formação docente, né, da capacitação, da reciclagem dele e principalmente também essa parte de utilizar o que a gente tem hoje de recursos digitais para melhorar o ambiente da sala de aula também, para tornar ela mais atual, atrativa. Entendi. Tá joia. Vamos dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui, pessoal, falar o nome dos nossos parceiros, patrocinadores. Mandar um abraço pro Hélios, nosso parceiro, que faz as camisetas que vem escrito Canelas Podcast. A Triagro, seguradora para veículos, vida, imóveis, ali em frente ao cartório do segundo ofício. Eu mandar um abraço pro Wagner e pro Luquinhas. Mandar um abraço pro Tiãozinho da Real Festa, pra Alessandra do Hotel Porto Belo, pro Flávio Dorissoba, daqui a pouco também daí comer uma parmejana mais gostosa de Cáceres, do professor Flávio, que dá aula de Química, Física e Biologia particular, da Gold Automóveis do João Renato, a Tato Embalagem do Tato e da Carol, filha do Tato, ao Lava Jato Top na Praça Duque de Caxias, a Ivone da Casa São Paulo. Hoje estive na Casa São Paulo e comprei meias da Lupo. Um abraço pra Ivone e pra Irene. Pro Esquinão Auto Center, essa semana eu vou levar meu carro, essa semana eu estou usando todos os meus patrocinadores. Essa semana eu vou lá no Esquinão trocar o óleo, o filtro do carro. Abraço pro nosso parceiro do Palácio das Tintas, a Daiane da Adele Beauty Center. Hoje estive no salão da Daiane, a Adele Beauty Center, e fiz uma massagem relaxante. Mandar um abraço pro Edinho da Espetaria Boi na Brasa. Acho que era isso. Vamos lá, professora, mandaram uma pergunta aqui. Quem Beleza. mandou foi uma pergunta. Quem sabe vocês vão ser colegas de parlamento. É o vereador Cesare Pastorello que mandou a pergunta. Sim, pode perguntar. Pergunta para a entrevistada, já antecipando a minha admiração. Atualmente, Cáceres tem 34 agentes comunitários de saúde. O lotacionograma, considerando o atendimento no limite de 750 pessoas por agente, prevê preenchimento de até 120 vagas. Sim. A pergunta é se, na visão dela, a estabilidade do ACS deve ser priorizada por meio de concurso público, com consequente investimento em qualificação, ou se devem ser cargos temporários para atender o princípio da regionalização com agentes que morem obrigatoriamente na área de cobertura. Essa é a pergunta. Ótima pergunta. É uma pergunta de quem realmente conhece o Sistema Único de Saúde. Fazer o concurso ou o provisório para a área de O grande problema local. é assim, se a gente fizer o concurso, a gente vai parar de pensar na perspectiva do Sistema Único de Saúde, que é quando próximo do problema, você consegue mais intervenção. Então, por exemplo, geralmente os ACS, eles são membros daquela comunidade. Eu estou no bairro X, ele é morador do bairro X, porque a gente pensa que a fidelidade que ele vai ter com aquela comunidade, conhecer melhor as características daquele bairro, pontos de perigo e até mesmo mais envolvimento, vai ser mais efetiva, né, do que se a gente tivesse. Mas é importante também que a gente consiga assegurar o quantitativo. Não adianta eu depois pensar, assim, vou fazer um concurso e aí coloco 4, 5 vagas e jogo a pessoa ali. A gente não vai conseguir vai ter uma efetividade na situação. Então, assim, eu ainda penso que precisaríamos de ter uma forma de conseguir fazer a contratação. Sem concurso? É complicado. Polêmico, porque a gente precisaria de ter a estabilidade, mas também precisaria de ter esse envolvimento. Porque senão eu tiro alguém que está aqui no EMPA, jogo lá na Cavalhada e aí?
Tá certo, mas o serviço que ele vai fazer é o mesmo. Vai fazer domiciliar, vai bater de porta em porta, vai ver cartão de vacina, vai fazer busca ativa de paciente que está faltoso, que faltou cisiperdia, que faltou puericultura. Mas e a perspectiva principal que fala da saúde da família, que é ser alguém que conhece aquela família? Então, eu acho que precisa ser muito bem pensado. Esse é o principal princípio, né? Ser perto da família. Assim, você conhece os vizinhos. Sim, sim. Seria tipo isso, esse daí é o cerne do pensamento do programa. Então, assim, precisa se pensar numa forma de conseguir fazer conseguir realmente estar ali e dar esse suporte para a unidade básica de saúde, porque só assim que a gente vai conseguir realmente tirar a demanda que cai lá no regional, de gente que caiu, bateu, quebrou dente, de quem está indo para a UPA, sem estar indo no seu devido espaço, né? Referência e contra-referência. Para que lugar que eu tenho que ir? Se eu tenho que estar na unidade básica de saúde, eu tenho que ter o meu ACS ali para me dar o apoio que a equipe de saúde precisa. É ele quem dá. Ele é as pernas, é os olhos, é o ouvido da unidade básica de saúde. Então, tem que ser bem tratado, tem que ter esse recurso ali, humano presente, e esse recurso humano tem que ser valorizado. Então, precisa, sim, de um estudo maior para poder conseguir efetivar aqui dentro. Entendi. Certo. Por mim está esclarecido, professora. Eu gostei muito do programa. Agora a gente vai para o nosso bate-bola, que você já conhece. Pode ser? Pode ser sim. Então, vamos lá. Que nota a senhora dá de 0 a 10 para o presidente Bolsonaro, para a gestão dele? Sou professora. Para mim, ninguém é 0 ou é 10. Certo. A gente sabe que o processo é de avaliação. 10 é a perfeição, né? Só a perfeição, Deus, né? A perfeição não é. Eu acho existe. assim, quando a gente avalia um aluno, você avalia ele em várias perspectivas, principalmente na questão da formativa, né, de como aconteceu tudo isso, e nas demandas que aconteceram. Né? Então, o tempo de estudo que ele teve, como que foi a tipo de prova que ele teve e tudo mais. Eu creio que Bolsonaro, dentro da perspectiva da qual ele vivenciou, que foi uma pandemia gigantesca, dificuldades que aconteceram infinitas na questão do retorno ao trabalho, do retorno aos estudos, das angústias e ansiedades, ele estaria, para mim, no meu projeto, assim, uns 8,7, 8,8, 8, entre ali, dançando nesse espaço. 8 a 8,8. 8 a 8,8. Dançando ali. Horas 8, horas 8,8. Já chegou. Se a gente fosse falar assim, numa questão de até 7, em alguns momentos pode ter chego. Então, 7 a 8,8. Pensando na gestão. Gestão, sim. Não na questão dele de fala, dessas perspectivas. Isso então, você acha ruim? Lógico. Né? Eu sou mulher, eu sou profissional de saúde, eu sou uma pessoa que vive e tem ouvidos. Eu nunca agrediria uma pessoa, um colega. Então, estou falando da gestão dele, tirando tudo que falam a respeito dele como pessoa. E o que ele fala também. As falas. Você acha que ele é um cara machista? Creio que sim. Entendi. Pelo menos, creio, não falo o que é, porque não conheço ele. É o que você viu, mas das falas que são representadas na imprensa. Parece. Certo. Presidente Lula. A mesma coisa. Mesma nota? Não, a mesma nota não. Mas assim, eu penso que nas questões de demandas dele, a gente tem que pensar. Lula quando? Hoje ou ontem? Lula hoje. Lula hoje? Lula 3. Lula 3? Lula 3 hoje, para mim, tá 6. Tem muita coisa para fazer ainda por esse Brasil. Veio com muita proposta, muito fogo na venta e a gente não está vendo muita coisa acontecer. 6. Tá. Dilma Rousseff. Lula 3. Dilma, sim. Primeira mulher presidente do Brasil. Fico tão decepcionada com tudo isso, porque poderia ter feito tanta coisa, né? De 5. 5. 5. Michel Temer. Um grande jurista, um homem muito inteligente, estudioso. Penso assim, pela diplomacia que ele tem, ele deve ficar entre 8,8 e 8,8. 8. Maior nota até agora. Sim. Ele tem uma história muito bonita, sabe? Você é advogado. Sim. Ele é um professor fenomenal. Fernando Henrique Cardoso. O último. Outro professor. Professor da USP. Pelo tudo assim que a gente viu que aconteceu, e principalmente pelo plano real que ele conseguiu instituir depois, 9. 9? 9. Foi estabilidade, né? Lembro que R$1 era $1. Mauro Mendes, nosso governador.
9,5. É um excelente 9,5. gestor. Excelente gestor. Pedro Tax? Pedro Tax não foi um bom gestor, não. Eu creio que ele está com 5. 5. 5. Silval? 4,5. 4,5. 4,5. Blairo Maggi? Abriu, né, o celeiro do centro do Mato Grosso. Dante você nem vai nem lembrar, você é muito nova. Eu era muito nova, mas eu já li bastante sobre ele. Né? Que nota daria? Ele, se a gente for pensar na representatividade que ele teve para a democracia, ele não vou dar 10, porque não dou 10 para ninguém. Meus alunos sabem disso, mas ele é 9,8. 9,8. Isso. Vamos lá. Vamos para os de Cáceres. Eliane Liberato. 9,9. 9,9? 9,9 é a minha prefeita. Vai ser reeleita. Por que não 10? Porque eu não dou 10 para ninguém. Te falei no início. Qual que é o maior erro da prefeita Eliane? Olha, o maior erro da prefeita Eliane, eu não consigo enxergar assim, na perspectiva de agora, assim, talvez você me parasse assim para um tempo mais para pensar, mas de bate-bola, de dizer assim, consegue. é tal coisa, eu não consigo. Você não vê nenhum defeito muito assim? Eu a admiro como mulher, ela é a primeira gestora que a gente teve eleita. Então 9,9. 9,9, aquilo que eu te falei. Ela é o social, ela é uma mulher que bota a pasta embaixo do braço, vai em Cuiabá, vai em Brasília, vai em Belém, vai onde estiver e traz recurso. Francis Mares? Francis é um bom gestor também. Quanto? Entretanto, a gente tem que parar para pensar que o privado é diferente do público. E eu já vivi as duas características. Muito diferente. Muito diferente. Então, enquanto um gestor que teve o público, né, o poder público, as mudanças que ele fez, a organização na casa que ele fez, para mim, ele fica com 8. 8? Principalmente porque ele tinha a Eliane como vice. Entendi. 8? Ela tá 8. boa pra caramba. Mas ela é 9,9 e só não vou Túlio dar 10 Fontes? Túlio, eu não me sinto segura para falar. Porque, na verdade, aqui, assim, né? eu conhecia ele da rua, do cartório. Você não morava aqui, Eu né? não morava Não aqui adianta, e não tem nada para ler sobre ele, assim. Tá. Esse aqui você tem que falar alguma coisa sobre ele. Seu partido, Dr. Leonardo. Dr. Leonardo também. A parte de gestão, eu não estava aqui. Eu estava aqui. Lógico que não. Ele foi deputado agora, ele acabou de sair do cargo. Eu morava em Cuiabá. Não, mas o Dr. Leonardo foi deputado de 2015 a 2020. Sim. Você tá confundindo com o Pedro Henrique. É verdade. Dr. Leonardo. Você tá certo. Sim, Dr. Leonardo. E os dois são médicos. Os dois são médicos. Mas o que eu posso dizer de Leonardo, assim, eu não... De verdade, eu daria para ele 8. 8. Poderia ter acontecido mais coisas, né? Acho que poderia... Na verdade, assim, trouxe muito asfalto, brigada, trouxe muitas demandas, mas eu acho que ainda faltou um pouco mais de envolvimento com a região. Doutor Denilson, Doutor Denilson é 9,8. Pior que a Eliane, então. Lógico que não. Você deu 9,9? Tá, porque ela é mulher. Muito boa. Taicir Karim, ex-reitor. Taicir é maravilhoso. Taicir já é meu parceiro de Onemate. É um exemplo que a gente tem ali dentro. Foi reitor por 2 vezes por competência, porque tem uma habilidade muito grande de trabalhar e de unir e agregar. Taicir é 9,8. 9,8, igual o Denilson. Também. Daqui a pouco você vai ter que escolher entre o Denilson e o Taicir. Eu não tenho como escolher entre o Denilson e o Taicir, porque a gente escolheu o Landim. Daqui a pouquinho, Que nota dá para o vereador do seu partido, Zé Bezerra? Vereador do Republicanos. Republicanos? Vereador do Republicanos. 9,8. 9,8. Vereador Celso Silva. 9,8. Secretário de Planejamento Leandro. 10. Esse é o único 10. 10. Esse é o único aí que a professora ela usou um viés na hora da avaliação. Entendi. O outro secretário lá da gestão de vocês do Republicanos, o Mauro Lemes. Maurinho, 9,8. O secretário de Agricultura, Sato. Ele entrou agora de pouco, né? 9,8. Republicanos, estando no poder, pessoas fortes, um grupo coeso que trabalha para o pró da Cáceres. Agora o último. Deputado... Não, o último não. Piveta, vice-governador. Nossa, que maravilha. Vai ser nosso futuro, né? Quanto? 9,8. Agora o último.
Piveta. Moreto. Olha, eu vou dar 10 para ele. 10, igual o Leandro. Eu vou dar 10 para ele igual o Leandro, mas assim, em virtude do que ele representa para minha família enquanto pessoa, sabe? É um cara íntegro, um cara que realmente promete aquilo que pode fazer, que tem uma visão construtiva e grande para a região oeste e que tem feito muito pelo nosso município e nem precisava estar fazendo, né? Então, assim, 10. Tá. Você escolhe Francis ou Eliane? Eliane. Francis ou Sérgio Arruda? Se tivesse só os dois. Se tivesse só os dois. Não existe essa possibilidade de estar só os dois. Não, mas pode estar em outra posição. Não, mas né, Tá não consigo nem sentir esse furo. Então você não quer responder? Não. Tá. Sérgio ou Eliane? Você vai falar Eliane. Você vota... Se tivesse essas duas opções, você pode falar que não quer responder. Você votaria Taysir ou Eliane? Eu não quero responder. Você vota, se tivesse as duas opções, Odenilson ou Eliane? Não tem como eu responder essa pergunta também. O Denilson é do meu partido, a Eliane é a minha prefeita. Mas eles podem disputar daqui a 4 anos. No momento, o que nós temos é Eliane Landim. Tá, eu sou Eliane Landim. Não quer responder. E a última, essa aqui não tem a atual, então você pode responder. Você votaria daqui a 4 anos, Odenilson ou Taysir? Vocês são do mesmo partido, cara? Como é que eu dá? Não existe isso. Tá, não existe. quer responder. Esse negócio de que pode. A gente tem que ser então não real. Quer responder. Okay. Não. Essa aqui pode acontecer, você vai falar. Você bota Francis ou Túlio Fontes? Isso que é interessante. Pensei agora aqui. O Túlio você não conheceu direito, né? Não, esse aqui você conheceu os dois. Francis ou Leonardo? Essa você sabe responder. Você conheceu os dois. Leonardo, republicano. Leonardo. Republicanos. Certo. Você vota para presidente Lula ou Bolsonaro? Se essa perspectiva acontecesse, que eu acho que não vai acontecer. Pode acontecer, que o Bolsonaro é elegível. Eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que Lula não aguenta mais. Mas Lula estava preso e saiu da cadeia e virou presidente. Pode acontecer, mas não estou falando da questão do Bolsonaro. Eu falo questão de idade, questão de realmente da gente ter uma qualidade realmente de gestão do país. Você votaria em quem? Hoje? Hoje. Se tivesse dois na urna. É um suspense aquele estúdio. Eu ia fazer jus da minha urna eletrônica. Em silêncio, não iria responder. Não quer responder? Não. Você vota Lula ou Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo? Tarcísio. Você vota Tarcísio ou Bolsonaro? Tarcísio. Sim, sim. Você vota... Essa aqui é boa. Você vota Lula ou Dilma? Isso também é impossível de acontecer, né? Como é que PT com PT... Você votaria no Lula, pelas notas que você deu? Com certeza, porque assim, infelizmente, a gente teve ela num espaço que poderia representar e fazer um show, tal qual outras mulheres a gente já teve em outros espaços, e ela não fez. Lula ou Temer? Temer. Temer ou Dilma? Temer. Você vota Tarcísio ou Michele Bolsonaro? Tarcísio. Michele Bolsonaro ou Lula? Vai fechar, a última. Eu creio que ainda falta um pouco de mais de cerne político. A Michele, lógico. Sim, mas eu acho que se for construído, preparado, pode ser um nome. Tá. Pode ser um nome, mas não vou votar, não vou colocar o meu voto aqui para esse ou aquele. Michele ou Lula, você não vota em ninguém? Não voto em ninguém, mas eu creio que ela precisa ser melhor trabalhada e preparada ainda. Tá, essa aqui eu não vou fazer, que é sacanagem. Eu ia perguntar Piveta ou Moreto. Mas não precisa responder. Sem condição também, né? Tá bom. Professora Carolina, para encerrar. Qual que é o filme da sua vida? O filme que você mais gostou de ver na vida? Eu adoro a trilogia do Poderoso Chefão. Sou apaixonada por... Qual Patino, né? Não. Francis Ford Coppola, né, que é o diretor. Mas é com Al Pacino. Al Pacino. Sim. E Robert De Niro também tem, sim. Thomas, meu pai só teve filhas meninas. Né, e a gente foi criado de um jeito que não era para ser gatinha, era para ser leoa. Acabava domingo, depois do almoço, a gente assistia filme. Não era... Legal. Era Duro de Matar, era Rambo, era assim. Então, não tem essa coisa de... coitadinha, não existe. Uma música? Adoro música, é complicado pra mim. Let It Be. Beatles.
Let It Be Beatles. Isso, Let It Be dos Beatles. É linda. Certo. Você um livro. Adoro ler. Quer me abraçar sem Qual? me... Todos os dias eu leio um pedacinho de Eclesiastes, porque eu acho que me orienta a criar minha casa, cuidar dos meus filhos. Livro bíblico. No momento... E se não for a Bíblia? No momento eu estou lendo a biografia do Barack Obama. Mundo... Ai, tá na minha cabeceira. Daqui a pouco vem na cabeça, eu falo. Mas a biografia dele. Oi? Biografia do Obama, tá. É isso. E tá sendo muito boa. Um medo? Da morte. Morte. Tenho medo. Um sonho? Ver meus filhos felizes, realizados, crescendo, neto, tudo. Família feliz. Uhum. Antes da gente ir pro final, pro último quadro, a senhora se considera uma mulher feminista? Vai virar um vídeo curto. Feminista não, mas eu sou em prol da mulher. Eu acho que as mulheres elas precisam ter mais espaços de fala, precisam ter mais espaços de construção para poder mostrar realmente seu potencial, para poder realmente mostrar essa característica dela, que é de ser dona da casa, dona do espaço de trabalho dela, de fazer essa gestão com um olhar mais humanizado, com um olhar mais contemplativo para as necessidades e demandas individuais. Então, assim, não sou feminista, mas eu brigo pela mulher, para que ela tenha qualidade de espaço, qualidade de fala, qualidade de oportunidades. Certo. Vamos lá, professora, para a gente a favor ou contra? Uhum. Esse quadro que eu falei aqui do filme, música, livro, medo e sonho, eu esqueci de alguma coisa. Você lembra o que eu pergunto, Calma? Não lembra, né? Filme, música, livro, medo, sonho... E eu tô aqui focada no livro que está na minha cabeceira. Você falou Barack Obama, tá? Não, mas é a biografia. Uma Terra Prometida. Do Barack Obama? É do Barack Obama. A biografia é maravilhosa. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. Ainda mais você que gosta muito de política. Legal. A Terra Prometida. A Terra. A Terra Prometida. Uhum. Não é uma terra. Não, é a Terra. É o USA. Uhum. A Terra Prometida. Ah, tá. Música, eu li... Tá bom. Outro dia que você voltar aqui, depois que estiver eleita, vou perguntar isso. Uhum. Professora Carolina, para fechar, a senhora é contra ou a favor de descriminalizar o aborto? Hoje tem 13 sessões, a senhora sabe muito bem. Sim. Liberar mais que isso, ó. Descriminalizar. Eu acho que... Eu sou um profissional da área de saúde. Fiz um juramento. Né? Tu vai fazer também daqui a uns tempos. A favor da vida. Então, a favor da vida, eu sou contra o aborto, a não ser nessas perspectivas que já são isso. Anencefalia, então, aumentar estupro. mais que isso, você é contra? Sim. Nessa perspectiva já é difícil conseguir a mulher ter o direito de conseguir finalizar a situação. A senhora é contra e a favor do casamento homoafetivo? Eu sou a favor do amor. Quem quiser que case com quem quiser. A senhora é contra ou a favor da pena de morte? Eu sou contra a pena de morte, sou enfermeira. Você é contra ou a favor da prisão perpétua? Alguns casos assim são necessários, né? Tem momentos assim que o ser humano fica impossível de estar voltando para o Não, sim, estou perguntando na exceção. Então, a favor. A favor. A favor. Você é contra ou a favor redução da maioridade penal? Outro aspecto que, como professora, não posso responder assim, precisa ser repensado. Precisam rever políticas, precisam se rever políticas educacionais, de formação, de mobilidade para emprego. Não adianta falar assim, vai prender. Assim, mas você é a favor de reduzir? Sem antes ter esse estudo aprofundado na nossa sociedade, de oferta. A senhora não tem informação suficiente para falar? Sim. Então você não quer responder. Porque assim, não adianta a gente reduzir e prender sem ter dado a oportunidade do cidadão ler, ter um campo de trabalho para ele. Tá. É o que eu penso. A senhora é contra ou a favor cota social? Sou a favor. Social. A favor? A favor. Cota racial? A favor. Também cota racial? Também. Entendi. Principalmente. Entendi. Em Cota virtude, racial. Em alguns aspectos, eu penso que a história tem um lastro que precisa ainda ser respaldado. Entendi. A senhora é contra ou a favor de descriminalizar as drogas? Totalmente contra. Contra? Contra drogas, totalmente contra. A senhora é contra ou a favor de descriminalizar a maconha? A maconha só pode ser usada no formato de carnabidiol para tratamento de patologias. Recreativo não, contra? Totalmente contra. Tá. Você é a favor ou contra taxar igrejas?
Existem espaços em que a gestão não chega, né? Sou contra. Qualquer Porque uma. É um espaço de acolhimento. Sim, né? sim. A pastora vai lá toda sexta-feira no fundo da Igreja São Miguel ver o que a pastoral da criança não está fazendo. Senhora, para finalizar, a senhora é contra ou a favor pessoas ricas pagarem mensalidade na faculdade pública? Eu sou totalmente contra. A universidade pública ela tem que ser gratuita, de qualidade para todos. Legal. Foi Carolina Sampaio. Agora você vai dar seu último recado para o povo de Cáceres. Minha lateral, quero agradecer demais. Semana que vem a gente volta. E a senhora vai agora se despedir na lateral. Dá seu último recado para o povo de Cáceres. Acho que assim, um último recado, a importância da mulher na política. Usa o seu tempo à vontade. Minha Cáceres querida, estou aqui, Carolina Sampaio de Oliveira, filha dessa terra, para colocar o meu nome à disposição e para o bem dessa sociedade. Estou aqui para pensar num novo jeito de legislar, para pensar uma nova forma de fiscalizar e para trazer qualidade para esses espaços. Peço para que vocês pensem com carinho, escutem a minha fala, vejam o meu plano de trabalho, o que eu tenho de propostas para essa nossa comunidade, para ter um espaço melhor para nossos filhos, para a gente também, para a gente, nossos filhos e para o futuro de Cáceres. Mulher, você que está aí me ouvindo, olha o seu potencial. Nós somos 52% dos eleitores e não estamos representadas. Só uma mulher pode falar do lugar de outra mulher. Vamos juntos por uma Cáceres melhor. Obrigada. Maravilha. Esqueci de perguntar uma coisa. Pode perguntar. A senhora acha que o republicano faz quantos vereadores? Vamos ver se está boa previsão. Olha, eu creio que, sendo muito otimista, 3. Muito otimista, 3, mas os 2 é garantido. A senhora acha que a senhora é a primeira, a segunda ou a terceira? Eu gostaria muito de ser a segunda. A segunda? Ou a primeira? Só para não falar que eu sou snob. Tá, joia. Boa sorte na sua caminhada. A gente se fala. Um abraço. Obrigada. Um abraço, gente. Um abraço.